Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Romanos. É a primeira das epístolas. Se você está no Novo Testamento já, você vai terminar os evangelhos no derradeiro, que é o de John. De vez em quando eu falo uma palavra em inglês, que é para dar uma ideia de que eu falo inglês. Aí depois você vai ter o livro de Atos. Então vem a epístola aos Romanos. Eu gostaria de convidar você ao capítulo 5. A partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim: antes de ler, quero cumprimentar quem está assistindo pelo YouTube, dizer que é uma alegria ter você aqui, pedir que você se inscreva no canal, para não perder nada, deixa o like, comente à vontade, peça a oração, que alguém de fato ora por você, e também compartilhe com alguém. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, em alguma versão diz experiência, em outra fala um caráter aprovado, e a experiência ou o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A nossa lida com o tempo é uma das coisas mais intrigantes da nossa existência. Porque o tempo é uma coisa muito intrigante. Imaginar que o tempo, ele surge a partir da criação física. O tempo é um conceito muito curioso. O tempo, ele, não sei se você já pensou sobre isso, né? Mas o tempo, ele está ligado ao espaço. Espaço e tempo são coisas que caminham juntas e que se influenciam profundamente. Tanto que o tempo, ele passa de maneira diferente de acordo com o seu lugar no espaço. Eu não quero bugar sua mente agora, mas o tempo é uma viagem. E todos nós estamos caminhando nessa dimensão espaço-tempo. De forma que, de maneira bem simples, nós podemos dizer que todos nós estamos sempre caminhando em direção ao futuro. É a única direção possível. O passado é um caminho para o qual nós não conseguimos voltar, apesar de que na ficção científica se tenta muito isso, né?
uma viagem de volta ao passado, mas, em tese, é impossível. O passado ele é uma bagagem memorial, experiencial, que nós carregamos. O presente é onde nossos pés estão pisando agora, mas ele é muito fugaz. O presente ele é muito fugaz. Olha que coisa interessante, olha como o presente ele é muito fugaz. Se eu falar assim, eu estou agora caminhando para essa caixa de retorno, eu estava, não estou mais. Já virou passado. Você entende como o presente ele é muito fugaz? Então, o presente é um instante, o passado é tudo o que aconteceu e o futuro sempre é o norte. Então, o caminho sempre é para o futuro. Ok? O caminho sempre é para o futuro. Então, de alguma forma, todos nós, consciente ou inconscientemente, nos movemos por uma visão de futuro. É isso que te move. Todos nós nos movemos por uma visão de futuro. Se você não tem visão alguma de futuro, é como se você visse uma estrada bloqueada na sua frente. Então você paralisa. Você desanima completamente. Você não caminha. Então, como se você visse um perigo adiante de você e você trava. Infelizmente, ou felizmente, mesmo travando, a vida vai te empurrar para o futuro. E você vai chegar em algum lugar. Com ânimo ou sem ânimo. Mas alguns vão chegar amarrados no futuro. Outros vão chegar mais soltos, mais livres para o futuro, mas ele vai chegar, não tem jeito, não tem como congelar, não tem como parar o tempo. Ele vai passar. Dito isto, existe um sentimento que ele é tão profundo, que ele é mais do que um sentimento, ele é um conceito, ele é um arcabouço mental, existencial, filosófico, que se faz fundamental para a vida humana, que se chama esperança. O que é esperança? É um gafanhoto verde que a gente encontra, brincadeira. Esperança é um olhar para o futuro de forma positiva. É olhar para o futuro e dizer, rapaz, eu estou afim, sabe? Eu acho que tem alguma coisa boa ali na frente para mim. Eu acho que tem uma coisa interessante que vai acontecer ali. Sabe, eu estou animado. Eu estou animado para amanhã. Estou animado. Aquele ânimo para amanhã. Já ficou animado para alguma coisa que ia acontecer? Isso era esperança. Porque você não podia ter certeza absoluta de que aquilo ia acontecer. Ok? Não, você tinha uma esperança. Você podia morrer antes de acontecer, ok, gente? Alguma coisa poderia acontecer no caminho, mas você tinha um ânimo, você tinha uma expectativa positiva sobre o futuro, ok? Esse sentimento de esperança é o motor da nossa vida. Porque se a vida é para o futuro, e a esperança é uma expectativa positiva sobre o futuro, o que me faz correr para a vida? Esperança. Esperança. Paulo diz que tem 3 coisas que sustentam a vida humana em 1 Coríntios 13, versículo 13. Quem lembra? Fé, amor, e coloquei esperança no final por último. Mas é esperança, fé, amor e esperança. Então, são fundamentos da vida e os 3 estão interligados. Porque, na verdade, esperança se constrói sobre fé. Lembra de Hebreus 11:1? A fé é o firme fundamento daquilo que se... Então, a fé é o fundamento da esperança. Se eu espero alguma coisa, é porque eu acredito em alguma coisa. Se eu espero que amanhã alguma coisa boa vai acontecer, porque eu estou acreditando em alguma coisa que me disseram, que eu plantei, que eu lutei para conquistar, que prometeram. Então, a fé é o que sustenta a
Esperança é acreditar em alguma coisa. E o amor é esse mistério que eu não vou nem definir agora, mas eu vou definir daqui a pouco. Mas o amor é esse mistério que nos faz sentir que a vida vale a pena. No fundo, a gente caminha para o futuro numa expectativa de amar e ser amado de alguma forma. Isso que é amor. Ah, não, eu quero um corpo perfeito. No fundo, você quer amor, baby. No fundo, o que a gente quer é amor. Amor é o que nos preenche. Se você olhar esse poema de Paulo em 1 Coríntios 13, ele vai falar exatamente isso. Se eu tiver tudo, dons e línguas e dinheiro e tudo, e não tiver amor, eu sou vazio, ele fala. Há um vazio, há um buraco no meu ser, porque eu não tenho amor. Em Provérbios é dito que vale mais você estar numa casa que só tem salada na mesa, mas que tem amor naquela mesa, do que estar numa casa que tem carnes gordas, que tem picanha, mas que não tem amor. Porque no fundo, o que nos alimenta mais profundamente é o amor. Já diria Zezé de Camargo. Então, fé, amor e esperança estão intimamente ligados. Fé é o que sustenta a minha expectativa para o futuro. E no futuro o que eu quero mesmo é ser amado e amar. Ok, gente? Então, voltando para a esperança, ela é um sentimento, ela é um arcabouço fundamental do nosso ser. Não dá para viver sem esperança. E aí não sou só eu que digo isso teologicamente, como estou fazendo agora, mas se você olhar para qualquer ramo de estudo humano, seja antropologia, sociologia, filosofia, psicologia, biologia, você vai ver que o ser humano precisa de esperança, em qualquer área que você estudar. Eu gosto muito de olhar, por exemplo, para neurociência e ver como a pessoa que tem esperança, que tem uma expectativa boa para o futuro, ela está com seus neurotransmissores todos ativados, mas se ela não tem, ela se deprime. Afeta o cérebro da pessoa não ter esperança. Ela se abate. Não sei quem já percebeu pessoas que estão no leito de morte, aí elas têm tipo uma melhora assim, porque ou então elas ficam vivas por um tempo, esperando alguém chegar da família. Já viram isso acontecer? Ela não morre. Enquanto fulaninho não chegar, eu não morro. Aí quando a pessoa chega, ela vai, se despede, ela vai, fala alguma coisa, depois ela morre. Aquela esperança, aquela vontade de viver, aquela expectativa sustenta o seu organismo. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho ainda pelo que lutar. Parou de ter expectativa, o organismo diz, pronto, acabou, não tem mais pelo que lutar, acabou. Tem um psiquiatra que eu gosto muito, porque ele foi pai de uma abordagem psicológica chamada Viktor Frankl, eu não sei quem conhece, é o pai da logoterapia. E Frankl, na época da Segunda Guerra Mundial, nazismo, perseguição aos judeus, ele era judeu, ele passou por 4 campos de concentração diferentes. Ele já era médico quando viveu essa terrível experiência, e ele percebeu que as pessoas que mais duravam naquelas condições terríveis não eram os mais fortes fisicamente, eram os mais animados para o futuro. E aquilo impressionou Frankl. Mudou toda a visão dele de mundo de vida. Ele criou uma abordagem psicológica chamada logoterapia, que é a terapia do sentido de vida, que basicamente é isso, dizer, olha, quem tem força para a vida e quem encontra um sentido positivo para a vida. Quem tem esperança para o futuro. E ele percebeu isso, que quem mais vivia era quem mais esperança tinha. Ok? Então eu queria te ajudar rapidamente aqui a construir uma esperança maravilhosa. Uma boa esperança, até porque tem esperança que não é boa, sabia, gente? E eu vou te explicar
a esperança que não é boa para te ensinar como é que você vai ter uma boa esperança agora. À luz da palavra de Deus e do Evangelho. Como é uma esperança que não é boa? Inclusive, é uma esperança que é construída sobre um conceito errado de fé. Sabe qual é o conceito genuíno de fé? Pelo menos fé em Deus. O conceito bíblico de fé em Deus é a relação com um ser todo-poderoso, que é ao mesmo tempo amoroso, mas que nunca é submisso a gente. Pelo contrário, ele nos convida para nos submetermos a ele em confiança na sua bondade, na sua misericórdia. E mais do que isso, à luz do Novo Testamento, a gente aprende em Jesus Cristo que ele não só quer ser o Senhor da nossa vida, mas ele nos dá o privilégio de ser filhos, profundamente amados por ele. E a fé nesse Deus é uma fé que nos faz entregar a vida nas mãos dele, sem saber exatamente o que ele vai fazer. Nenhum dos personagens bíblicos sabia exatamente o que aconteceria na sua vida, mas o que eles sabiam agora é que estavam sendo cuidados por um Deus bom. Eu preguei sobre isso aqui domingo de manhã, eu recomendo que você assista a pregação. Deus não é ansioso, e Deus não dizia para os seus servos, eu usei Abraão como exemplo inicial, tudo o que ia acontecer. Ele disse: não, sai da sua terra, vem para cá, depois eu te mostro o resto, confia sua vida em mim. E a fé genuína é essa confiança nesse Deus maravilhoso, mas que não garante que vai realizar os seus sonhos do seu modo, sabe? Ele garante que vai satisfazer o seu coração. Salmo 37, 4, 5, né? Entrega teu caminho ao Senhor e Ele fará tudo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, mas não quer dizer que Ele vai fazer tudo o que você quer. Então, uma fé que não é bíblica, é mais uma superstição, é mais uma confissão positiva, é uma expectativa de que eu vou, de alguma forma, me apegar a Deus, vou cumprir alguma regra que eu acho que Ele determinou, fazer alguma coisa que eu acho que ele se agradou, e aí, pronto, aí agora eu tenho o meu crédito com Ele, e agora que eu tenho o meu crédito, eu vou exigir, e eu vou chegar para Ele e vou dizer, ó, aqui está eu. Eu quem, Binho? A pessoa que vai na igreja quarta-feira à noite. Deixei de pegar meu baba, deixei de ir para o shopping, deixei de ver minha série e fui para a igreja. E agora quero ver o que o Senhor fará com alguém como eu. Eu sou a pessoa que ajuda o pobre. Eu sou a pessoa que não mente muito, minto pouco. Então a fé errada é essa, você começa a achar que você faz algumas coisinhas e que Deus agora, Ele é seu devedor. Que Deus está, como eu estou impressionado. Nossa, como você é diferenciado. Estou constrangido a te abençoar. Mas não, deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz sobre todos nós? Esse mesmo livro aqui de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos nós fomos reprovados por Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E que o salário, a consequência do pecado é a morte. Esse é o nosso mérito. Se você for em Deus exigindo o que você merece, se Ele te der o que você merece, meu, você está frito. Então, esse
Essa é a antropologia bíblica. Nós somos uma raça caída. Você entende isso? Nós somos uma raça caída. E eu sei que eu falo isso várias vezes aqui. Eu espero que você não canse de mim. Eu espero achar também um outro exemplo para ilustrar isso. Mas agora eu não tenho ainda, então tenha paciência comigo. Eu sempre dou o exemplo da barata. Já ouviram esse exemplo meu? Quem não ouviu? Vou falar por causa dela, que ela não ouviu. Eu fico imaginando a barata. Se a barata, ela tivesse consciência, ela entraria na cozinha e quando visse o ser humano querendo matá-la, ela diria: por quê? Eu sou uma barata ótima. Faço mal a ninguém. Não, você entende? Mas assim, gente, se ela for uma barata excepcional, que não anda em privada, que não... Você adotaria ela como um petzinho? Tem alguma chance? Tem alguma coisa que uma barata possa fazer para que você a ame? Para que você diga: não, essa aqui eu vou adotar. Essa aqui eu vou chamar... Vou dar um nomezinho a ela, vou dar uma ração super prêmio. Tem algum jeito para isso acontecer? Não, sabe por quê? Porque por melhor que ela seja, entre as baratas, ela está um abismo imenso da sua natureza, do seu nível de higiene. Você entende? Agora eu vou te falar uma coisa: maior é o abismo da santidade de Deus para a nossa do que da gente para a barata. Nós estamos muito mais perto da barata do que Deus está da gente em santidade. O Senhor fala em Isaías 55: como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os de vocês. Eu estou muito longe em santidade de vocês. Alguém fala assim: poxa, Diogo, mas se é assim, se nós somos uma raça tão ruim assim, se você tem dúvida disso, pega o jornal, Bion, e lê. Vê se tem alguma outra espécie no mundo que faz o que a gente faz. Tem criança aqui que não vai nem falar o que a gente faz. Você sabe. Ninguém faz o que a gente faz, como espécie. Aí você fala assim: mas se a gente é tão ruim assim, por que Deus não acaba logo com o ser humano? Ele já fez isso uma vez, sabia? E logo no começo. Leia Gênesis 6. Deus olhou para a terra e disse: o homem é todo mal, todo pensamento dele é mal. Aí você fala assim: não, mas eu tive um pensamento bom. Até o seu pensamento bom é mal. Até a nossa justiça, para Deus, é um trapo imundo, segundo o profeta Isaías. Porque é tudo contaminado, é tudo egoísta, sabe? É tudo meio esquisito, nada é perfeito. Nós somos um ser caído, contaminado pelo pecado como nenhum outro. O pecado contaminou toda a criação, mas ele entrou com força no ser humano. É em nós que está a maldade, não é no leão, não é no morcego. É em nós que habita o mal. Então Deus, em sua justiça, ele poderia destruir a raça humana. E ele fez isso uma vez. Poupou só uma família, que é Noé. E eu acho engraçado que tem gente que acha que é tipo um Noé. Que se Deus fosse destruir o mundo hoje, Deus diria: não, ali... Ô, Bion, você não é. E mesmo Noé, ele não foi salvo porque era, muito bonzinho, não. Ele era melhorzinho assim, mas na verdade, se você ler Gênesis 6:8, diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Foi pela graça. Sabe o que é graça? É o que você não merece. E é nisso que se fundamenta a nossa relação com Deus. Pastor, cadê a parte da esperança? Vou chegar. Mas primeiro tenho que destruir você. O seu ego, porque é o seu ego que te impede de ter esperança verdadeira. Porque enquanto você acha que merece, aí você tem essa falsa fé, que na verdade não é dependência de Deus, é uma troca que você quer fazer com Ele. E aí nessa falsa fé, onde você quer fazer uma troca, você acha muito legal que Deus deve a você alguma coisa, aí o que você faz? Você começa a cravar
que a sua vida tem que ser assim, assim, assada. E se não, sua vida for um pouquinho diferente do que você espera, da sua expectativa, que não é esperança de acordo com a Bíblia, mas é a sua expectativa vaidosa, você fica com raiva, amargurado, frustrado, sempre insatisfeito, sempre infeliz, porque no fundo você acha que merece muito mais. E fé para você, na verdade, não é dependência de um Deus maravilhoso que pela graça te sustentou, mas é um escambo que você faz com Deus. Você faz umas coisinhas aqui para Ele e você espera que Ele também realize seus sonhos. Aí você confunde fé com pensamento positivo. Você fala assim, não, o negócio é acreditar, é não duvidar. Se eu quiser muito, se eu pensar muito positivo, o cara lá de cima vai me dar. Mas quem ensinou isso não foi Jesus, nem Paulo, foi uma senhora chamada Xuxa. Tudo bem a ela, não quero mal nenhuma, a rainha das baixinhas. Mas não foi Jesus que ensinou isso. Qual é o ensino da palavra de Deus? É que uma vez que nós cremos em Jesus, olha que coisa maravilhosa. Uma vez que nós cremos em Jesus, a obra que Ele fez nos alcança. E que obra foi essa? Jesus é o contrário. A gente é o que não merece, recebe graça, perdão e misericórdia. Ele é o contrário. Pense em quem merecia tudo de bom, porque foi o único perfeito, o ser humano perfeito. Deus criou a terra para a sua glória, mas entregou aos homens. Deus criou o Éden para o homem, tudo de bom para o homem, mas o homem parou de merecer. Deus ainda dá por graça alguma coisa, mas parou de merecer, até que apareceu um que merecia tudo de bom. Aí esse que merecia tudo de bom, voluntariamente vai morrer como o pior dos bandidos, de uma forma terrível. E a vida dele é tão valiosa, é tão preciosa, é tão santa, é tão justa, que quem olhar para ele e se reconhecer nele, espiritualmente troca de lugar com ele. Você entende? Ele atribui o que ele fez a você e atribui o seu pecado a ele. E a partir disso, você se torna um filho amado de Deus, perdoado dos seus pecados, justificado por Jesus. Amém? Então, quando você entende isso, você passa agora a acreditar que Deus lhe trata como um filho. Agora, não sei quem aqui tem filho. E um bom pai, vamos colocar uma mãe também. Um bom pai, uma boa mãe é aquele que faz tudo que o menino quer, gente? Tudo que a menina quer, gente? Ou é aquele que tem firmeza para dizer não quando necessário? É aquele que diz você vai querendo ou não. O pai bom é aquele que o menino fala, não quero estudar. Ele fala, tá bom. Enzo não, agora passou Enzo, né? Agora quem mesmo? Outro, né? Tá bom, Raí, né? Sei lá, agora tudo pequenininho assim, né? Acabou que vai ser uma letra só. Tá bom, Mas você sabe, vai chegar lá. Vai ser E, A, B, D. Tá bom, T. Vai ser assim agora. Daqui a pouco. Fique em casa. Esse é um pai bom, gente? Eu quero comer Kinder Ovo. Como Kinder Ovo o dia todo? Como? Não. O pai bom é aquele que vai... Ele vai cuidar daquela criança, mesmo que ela não compreenda aquele cuidado. Amém, gente? Vai vacinar.
Gente que entende. Tem adulto que não entende vacina. Mas criança pequena, dá um pena, não sei quem fez isso. Levou a criancinha, agulha é maior que a criança. Né? Tirar sangue do bichinho, gente. Meu Deus, o bichinho, meu mesmo é um magrelinho assim, coitado. Foi para a mulher, tira pouco o sangue do menino para não morrer, aí matar o menino. Né? Vai tirar o sangue do bichinho. Mas tem que tirar, tem que dar remédio, tem que fazer o que ele não gosta, tem que fazer, sabe? O menino está amarradão lá no videogame, na coisa toda. Aí eu vou e digo, pare, eu corto o barato dele. Chega, você entende? Mas dói em mim também. Papai é isso. E a fé verdadeira em Deus é uma confiança num Deus que nós diante dele somos como crianças. Ele é o adulto na história. Ele é o sábio. Ele que sabe. E ele vai cuidar de nós. Então a fé madura não é uma perspectiva de eu realizar os meus sonhos, até porque eu não sei nem sonhar. Eu não sei nem querer, não sei nem pedir, eu sou um bocó. Fé madura de que a minha vida agora vai ser cuidada por Deus. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu tenho a convicção do final do Salmo 23. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu tiver que andar em vale de sombra da morte, se Ele me guiar por lá, Ele sabe. O importante é que Ele estará comigo. Amém, gente? Então agora, com base nessa concepção correta de fé, então podemos construir uma esperança maravilhosa. Estávamos lendo aqui o texto, né, de Romanos 5, onde Paulo disse: portanto, já que fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que vai me dar esperança agora é saber que eu não estou brigado com Deus. Deus não é meu inimigo. E repito, isso não é porque eu sou bonzinho, não. Se você quiser ter paz com Deus no seu mérito, você nunca vai ter paz com Deus. Porque a gente sempre, infelizmente, erra em alguma coisa. E você vai ficar sempre atormentado pela culpa. E isso não quer dizer também que eu vou me conformar nos meus pecados, não. Porque quem de fato foi alcançado pelo amor, ele responde com amor, com gratidão e quer agradar a Deus. Mas eu tenho paz com Deus não pela minha obra, eu tenho paz com Deus pela minha fé. Eu acredito em Jesus e por isso eu estou em paz com Deus. Deus não é meu inimigo. Você acredita nisso? Então agora eu vou encarar a vida assim, como quem sabe que Deus não é meu inimigo. Eu vou pular aqui alguns versículos e vou para frente e depois eu volto. Se você olhar o versículo 6 em diante, você vai ver que ele vai falar coisas do tipo assim, olha, isso é tão maravilhoso para você ter paz com Deus, porque você tem que saber o seguinte, que Deus ele te ama tanto que Ele investiu na sua vida quando você não valia nada, você era um pecador, quando você nem pensava nele, você não estava nem aí para Ele, Ele já amava você, já investiu em você. Ele fala assim, talvez, assim, dificilmente alguém queira morrer por quem é legal. Raramente alguém quer morrer. Pensa assim, quem que altruisticamente fala assim, poxa, fulaninho está com um coração ruim, o meu é bom, eu vou dar o meu coração para ele. A gente não faz isso. Fala assim, dificilmente alguém quer morrer por quem é legal. Mas quem sabe alguém se anime para morrer por quem é legal. Agora pensa assim, fala assim, rapaz, o bandido está com um coração ruim. E o meu é bom, é compatível com o dele. Eu vou dar minha vida pelo bandido. Paulo está falando isso. Que Deus provou que nos ama, porque no momento em que Ele investiu em nós, nós éramos inimigos dele. Deus não te chamou agora, você bonitinho, cheirosinho aqui no culto, não, gente. Deus te amou, você lá, lembra?
naquele momento mais escuro, esquisito da sua vida, ali Deus já te amava. Então Paulo está falando, olha, você tem que pensar nesse Deus, que não começou a te amar hoje porque você fez alguma coisa, mas que soberanamente escolheu te amar e te resgatar. E você agora reage a Ele porque Ele te amou primeiro. 1 João 4,19, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, eu tenho paz com esse Deus, não por quem eu sou, mas por quem Ele é. Porque Ele me resgatou, Ele me tocou, Ele me acolheu, Ele me chamou, Ele me buscou. Você entende isso? Eu estou insistindo nisso porque é muito importante que isso entre no seu coração. Que Deus não está aqui respondendo a você porque você me se esforçou. Não, não é sobre isso. É porque Ele é maravilhoso, confia nisso. Se você confiar em você mesmo, você nunca vai ter segurança, porque você não tem segurança em você mesmo. A gente é falho, confie nele, amém? Então tenham paz com Deus pela fé. E aí vem a parte central da nossa conversa hoje, para a gente conversar aqui sobre isso e encerrar. Ele vai falar o seguinte, então por isso agora, nós nos gloriamos em uma coisa. Versículo 2, olha o que ele fala, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos, nós temos um ânimo especial na vida, porque nós temos uma esperança. Sabe qual é a grande esperança de todo aquele que crê em Jesus, gente? É a esperança de que um dia a glória de Deus se manifestará em nossas vidas, anulando toda vergonha. Sabe o que é glória? É honra, é esplendor. Um dia a glória de Deus se manifestará em nossas vidas, anulando toda vergonha, toda fraqueza, toda doença, todo fracasso. Sabe aquela sensação que nós temos que a vida está passando e está, poxa, eu não sou um sucesso como eu queria ser, velho. Pô, está passando a vida, eu estou com vergonha, porque, sabe, eu não consegui ainda viver aquilo que eu queria viver. Sabe, eu acho que eu não conquistei o que eu queria conquistar. Poxa, tem uma menina brasileira aí que eu vi no Fantástico, que tem 20 anos e é bilionária. Não sei quem viu a menina. Mas também não olha aposta, viu? Tem que cutucar, né? É inveja. Brincadeira. Não tenho inveja dela, não. Aí uma vez fica aquela sensação de que você sabe, de que a sua vida está sempre... Essa sensação um dia vai acabar. Porque todo aquele que é de Jesus um dia vai receber uma glorificação extraordinária. Você entrará numa dimensão onde nenhum sentimento negativo mais te dominará. E a glória de Deus se manifestará na sua vida. Você acredita nisso, meu amado? Nós estamos caminhando para esse lugar. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso deveria nos animar. E sabe qual é um problema da igreja odierna? Odierna de hoje. É que nós não temos mais essa esperança da glória muitas vezes. A nossa esperança, ela é simplesmente em alguma coisa boa que vai acontecer ainda nessa vida. E eu acredito que vão acontecer coisas boas nessa vida. Vou talvez falar sobre isso um pouquinho se der tempo. Mas assim, qualquer coisa que acontecer nessa vida vai acabar. Você concorda comigo, gente? Ah, meu sonho é ter uma casa na Praia do Forte. Você percebeu que eu falo muito isso, né? Quando eu prego. É meu inconsciente vazando. Sentimento vaza. Ah, eu sonho. Aí você pode ter essa casa, mas um dia você morre, Binho. E ela fica aí. Ela passa. Tudo passa. Ah, meu sonho é chegar nesse shape aqui. Vai passar. Não tem jeito, lei da gravidade, né? Tudo passa. Por isso que Paulo fala, não fixe os olhos naquilo que é passageiro. Jesus fala, não acumule tesouro na terra, porque o ferrugem estraga, o tempo corrói. Mas coloque seu coração no que é eterno. E isso tem que te motivar. Deixa eu falar uma coisa. Eu penso nisso, eu estou pensando aqui, eu estou me arrepiando aqui.
É maravilhoso pensar nisso. Eu posso fracassar em qualquer coisa, e não que eu vá, eu vou te falar sobre isso se der tempo. Mas assim, eu posso, ainda assim, quando acabar essa vida, eu ouvirei do meu Pai: entre na glória, bendito. Você entende? Que esse destino glorioso tem que ser a nossa maior esperança? Porque não tem nada que se compara a isso. E se isso não te anima, infelizmente você ainda não entendeu o Evangelho. E eu vou te dar uma notícia ainda pior. Talvez não só você não entendeu, como você não é habitado ainda pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem gera em nós esses amores transcendentes. Inclusive esse amor pela ideia da eternidade. Esse sentimento agora, caramba, eu quero isso. É sobre isso a vida. E eu sempre digo que nós, na dimensão humana que nós estamos, é lógico que a gente às vezes não tem a compreensão. Poxa, mas como é morrer? Deve ser um negócio esquisito. Não é não, Bião. É estranho. Não que a morte seja boa. A morte é um inimigo que o Senhor vai vencer. Um dia não haverá mais morte. Mas a passagem para uma vida onde a comunhão com o Senhor é mais profunda e eterna é maravilhoso. Paulo falou: se eu morrer, eu ganho, é lucro. Estou dividido. Se eu quero morrer, eu quero ficar vivo por vocês, mas por mim o melhor seria partir para estar com Cristo. E eu sei que às vezes isso não anima a gente porque a gente é pequeno, a gente é miúdo. Eu sempre uso como ilustração, então eu preciso de ilustrações novas, estou usando as mesmas ilustrações sempre. Do bebê, o feto. Não acho que o feto quer sair da barriga, sabe por quê? Porque ele não sabe o que é bom aqui fora. Sei lá como é que é lá fora. Ele ouve uns sons esquisitos, aquilo lá dentro está de boa. Pá. Tanto que ele sai chorando, né? Nunca vi ninguém um feto assim, ufa, graças a Deus, sair. Não, ele não sai assim. Ele sai chorando. Tem que arrancar ele de lá. É igual a gente nessa vida. Não, eu quero morrer. Mas depois que o feto sai, ele quer voltar? Diz: rapaz, é massa, viu? Não, ele não quer voltar mais. Vai ser a mesma coisa que vai acontecer com o crente quando ele abrir os olhos na nova vida. Ele vai dizer: rapaz, e meu sonho é na casa na Praia do Forte, velho. Opa, isso aqui, velho. Apocalipse 21. E não haverá choro, nem lágrima, nem clamor, nem dor. O próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Jesus, quando estava na terra, disse ao Pai: restitui-me na glória que eu tinha aí contigo antes da fundação do mundo. E essa glória Ele está compartilhando conosco. Isso tem que animar, isso tem que ser a coisa que dá mais da esperança para a sua vida. Pastor, mas se eu ficar assim tão esperançoso em algo que vai dar tão certo, eu vou meio que relaxar. Mas quem disse que não é para relaxar, Bill? Quem disse que é para viver como se a sua vida ainda precisasse de alguma coisa para valer a pena? Não. É para viver como quem já é vencedor. Sabe, tipo assim, de boa, rapaz. Sabe? Quem passeia. Quem está agoniado não usufrui. Mas quem já sabe que está garantido, ele começa a usufruir. Ele, poxa, acabou, o meu ter que ser alguma coisa para provar, acabou. Eu já sou filho amado de Deus, salvo pelo Senhor. Aguardo o que o Senhor está reservando para aqueles que o amam. Então isso liberta a minha existência na maior esperança que tem, que é a esperança da glória de Deus. Amém, gente? Inclusive isso me liberta para todas as outras pequenas gloriazinhas que a gente tem aqui na vida. Tem, lógico, aqui na vida tem coisas legais, são pequenas glórias, são pequenas realizações, mas quando eu estou existencialmente realizado, eu posso sofrer melhor de relações, de qualquer coisa. Mas se eu não sou, eu vou ficar tentando dar a qualquer coisa um significado que ele não é capaz de ter e vou me frustrar, me amargurar, ou vou idolatrar aquilo que eu tenho.
E aí tem uma relação sufocante, dependente, enfim. Mas Paulo fala ainda mais. Se a gente continuar aí no versículo 3, ele vai falar assim, ó, mais do que isso, nós não nos gloriamos apenas na glória futura de Deus. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha que coisa curiosa. Porque sabemos, dá um caminho, sabemos que a tribulação produz uma experiência. E a experiência, sabe o que ela gera? Mais esperança. E essa esperança não vai nos frustrar, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Não é aquela esperança falsa, da falsa expectativa. É uma esperança verdadeira. Olha o que Paulo está falando, olha, nos gloriamos na própria tribulação. Como assim? Como assim me gloriar na tribulação? Tribulação é sofrimento? Tribulação não é coisas ruins na vida? É. Então, tipo assim, eu passo a gostar de coisas ruins, eu passo a ser masoquista. É sobre isso a vida? Eu passo a ser sádico, gostar da dor alheia, ou masoquista, gostar da minha própria dor. É sobre isso o evangelho? Não, não é sobre isso. Mas por que eu me glorio na própria tribulação? Porque eu agora sei que a minha vida não é uma vida vivida ao léu, é uma vida cuidada por Deus. Então, mesmo na tribulação, eu estou discernindo um cuidado de Deus. Eu começo a olhar para a vida à luz de Romanos 8, 28. Eu sei que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, eu encaro qualquer coisa na minha vida como uma oportunidade que Deus está me dando de conhecer mais a Ele, de estar perto dEle. Aí Paulo fala, essa tribulação, sabe o que gera em nós? Uma perseverança. O que é perseverança? É um foco no que importa. Então, nessa tribulação, eu aprendo a confiar ainda mais no Senhor. E nisso, o meu coração se enche de experiências com Deus. Então, cada luta na nossa vida é uma oportunidade de crescer em nossas experiências com Deus. Em crescer em fé, em crescer em graça, em crescer em sabedoria. Então, eu começo a perceber que a luta não é algo tão ruim. É tipo a visão que a gente tem sobre academia. Há quem goste, né? Eu, particularmente, não sou tão fã assim, de levantar peso. É uma coisa meio diferente, né, gente? Que a gente faz, né? A gente paga para aquilo, né? Na verdade, a gente paga para levantar ferro, né? A gente paga para aquilo. Não nos pagam, não. A gente paga mesmo para levantar os pesos. Mas a gente sofre ali, mas a gente fala, poxa, eu estou sofrendo aqui, mas eu sei que tem um benefício, né? Não é isso que a gente pensa? Tem um benefício para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha estética. Tem um benefício. Então, você começa a olhar para a vida, quando você tem fé de verdade no Senhor, vendo benefício nas coisas. Vendo crescimento, tendo experiências com Deus. Isso é maravilhoso, gente. Só para acordar alguém que pode estar dormindo aí. Estou falando mansinho assim, vai dando sono. Diga-lhe assim, ó, você consegue ver os benefícios? Você consegue ver a oportunidade que o Senhor está te dando? Essa é a vida de quem tem fé. Ele começa a ver benefício. Ele fala, rapaz, isso aqui é Deus me dando a oportunidade de crescer, de amadurecer, de experimentar a graça dEle, a provisão dEle, o cuidado dEle. Por exemplo, tem trocentos exemplos, vou dar um. Quando o povo de Israel foi guiado pelo deserto, tinha um caminho normal por aqui e tinha um caminho que não existe, pelo meio do mar. Aí Deus foi por onde? Pelo caminho que não existe. Aí o povo, obviamente, chegou lá e disse, qual foi, Moisés? Por que nos trouxeste aqui? Você está maluco? Pô, o velho está viajando, velho. Que onda é essa, velho mocha? Aí o Moisés também não entendeu, mas eu também não entendi nada não, gente. Eu também vim seguindo na nuvem aí. Não entendi nada. Eu, Moisés, Senhor, também não entendi.
E o Senhor falou, você está perguntando o quê, rapaz? Eu não botei aqui? É por aqui. Por que clamas a mim? Diga o povo para ir. Para onde, Senhor? Toca no mar aí que você vai ver. Aí, aquela história toda, né? Que aí eles vão ter o quê? Uma experiência extraordinária com Deus. Paulo vai dizer depois que aquilo ali foi tipo um batismo nas águas. O povo foi batizado, ele conheceu o Senhor. Aleluia, isso é maravilhoso. E aí, com aquela experiência estranha, sofrida a princípio, os inimigos que perseguiam eles nunca mais puderam perseguir. Porque o Senhor pegou aquela situação estranha e usou para abençoar o povo dele, para trabalhar no povo dele. E assim é tudo na sua vida. Então você começa a olhar para tudo na vida com esperança. Por quê? Porque tudo na sua vida é uma oportunidade de Deus se manifestar. Nós gloriamos na tribulação. Por quê? Porque toda tribulação é uma oportunidade de eu ter uma experiência com... E a minha pergunta é, qual a experiência que você vai ter com Deus na sua tribulação? E aí, quando eu tenho uma experiência com o Senhor, a minha esperança é aumentada. Aí vira um ciclo. Porque se eu tenho mais esperança, é o que eu aprendo. Rapaz, então é assim que funciona, né? Vem uma dificuldade, eu me foco no Senhor, eu busco a Ele, eu busco ser fiel a Ele, eu busco caminhar com Ele, eu busco discernir a vontade dEle, eu busco a palavra dEle, eu oro, eu me foco nele, e aí eu tenho uma experiência com Ele na tribulação, aí eu aumento minha esperança. E lembra que eu falei no começo que esperança, o que é esperança, gente? É o motor que nos faz caminhar para o futuro, que é o único sentido possível da vida. Então, quanto mais esperança eu tenho, mais força para viver eu tenho. Mas aí fica só um medinho no fundo do coração. E se essa esperança que eu estou tendo aqui foi uma ilusão? Se tudo isso aqui foi se for um negócio muito... Se eu tiver viajando, rapaz, dá um medinho às vezes nisso, né, gente, né? Rapaz, eu estou com fé demais. É tipo Pedro, né? Andando sobre as águas, rapaz, que maluquice é essa aqui, eu estou andando sobre as águas. Aí afundou, que perdeu a fé, perdeu a esperança, veio para o natural, confia em si mesmo, afunda. Então dá um medinho na gente. Aí Paulo fala assim, sabe o que vai provar a você que essa esperança, ela é confiável, que você não está iludido? O amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Uma experiência mística. Aí eu digo a você, o Evangelho não é apenas um conhecimento teórico, mas ele também é uma experiência espiritual. Alguma coisa fala dentro de você, eu sou real, confie, você é filho de Deus. Essa alguma coisa é a voz do Espírito Santo. Romanos 8,16, né? Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, eu busco a Deus, eu oro, eu leio a palavra, porque fé vem de ouvir a palavra de Deus, Romanos 10,17. E eu vou tendo cada vez mais experiências que vão testificando da minha esperança, e a minha esperança vai me dando força para caminhar, e eu vou caminhando na tribulação, e tendo experiência com Deus. Isso vira um ciclo sem fim, e assim a gente vai crescendo na fé. Tribulação, experiência com Deus, mais esperança, Espírito Santo confirmando, eu estou com você. Aí você fica mais forte na esperança, e caminha mais, e tem mais experiência, e vai crescendo para a glória do Senhor. Daqui a pouco você está vivendo forte, feliz, frutificando em várias áreas da vida, sendo uma bênção, vivendo bem. Por quê? Porque está cheio de esperança, está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus? Vamos orar? Quando acaba a palavra, a gente sempre tem uma canção. E a ideia dessa canção no final da palavra é que você ore a canção. É para te ajudar a orar.
Eu nem sei o que eles prepararam aqui, mas creio que é algo que tem a ver com esperança. E a gente vai orar essa canção que eles prepararam. Se você não souber a letra, vai passar aqui no fundo. E eu te convido a falar isso para Deus. Estamos acabando o culto já, nos últimos minutos. Mas talvez esse momento seja um dos mais importantes. É a hora que você pega o que você ouviu e você começa a colocar em prática. Orando, falando com Deus. Eu te convido a investir uns minutinhos nisso agora. Porque eu repito, o Evangelho não é apenas um conhecimento que chega no seu ouvido. O Evangelho é também uma experiência com o Espírito Santo. E esse momento aqui, ele é muito propício para isso. Fale com Deus, porque Ele vai fazer no seu coração para muito além do que eu sou capaz de ensinar ou do que você é capaz de aprender. Ele vai fazer o que só Ele pode fazer.
A minha esperança, em que minha fé firmada está, eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está, eu não temerei, eu não temerei. Pai, eu quero pedir ao Senhor, junto com os meus irmãos, que nos revele de fato quem Tu és, Senhor. Que possamos entender que o Senhor é maior e melhor do que podemos imaginar. Possamos entender que não há bênção maior do que ter sido adotados definitivamente pelo Senhor. Que nós somos Teus filhos e agora o Senhor nos ama de maneira irrevogável. E como bom Pai, o Senhor cuida de nós. Possamos entender o que Jesus disse: se vocês, pais maus, cuidam dos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Que a partir disso possamos olhar para a vida com esperança, Senhor. Porque a única direção possível é o futuro. Às vezes temos medo dele. Temos medo de nos frustrar, medo de não ser. Mas se nós entendermos que nós já somos o que mais importa ser, filhos Teus, amados por Ti, cuidados por Ti, ó Senhor, gera essa convicção pelo Teu Espírito. Que o Teu amor gere essa convicção em nosso coração, Senhor. Vai nos lugares mais fundos do nosso coração e gera a convicção que havia em Jesus, de ser um filho amado. Para que olhemos para qualquer coisa na nossa frente e digamos: não parece bom, mas o meu Senhor está comigo. Então eu vou enfrentar qualquer coisa com esperança. Mesmo o vale da sombra da morte, eu vou enfrentar com esperança, porque eu sei quem cuida de mim. Eu vou ter experiências com Ele, eu vou amadurecer nesse processo. Eu vou conhecer mais do Senhor. Não importa o que eu estou enfrentando, eu vou conhecer mais a Deus. É o que eu creio. E faz sim eu caminhar na força da esperança no Senhor. Uma fé firmada na Tua bondade, na Tua graça, na Tua misericórdia. Nós não merecemos nada, mas o Senhor faz tudo. O Senhor que não negou o Filho, nos negará o que for necessário. Não. Que possamos confiar em Ti plenamente, Senhor. Eu te peço que o Senhor dê experiências com o Senhor ainda esse ano, Pai. Que cada um que está aqui possa experimentar o Senhor nas suas lutas, nas suas dificuldades, na sua vida. E que essa experiência gere muita esperança. E possamos caminhar com alegria, com força, com fé, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus. Antes de dizer amém, a próxima quarta-feira é Natal, né, gente? É o 24, não é isso? Nós não vamos ter culto, tá bom? Então, para vocês que eu não verei, até lá, Feliz Natal. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana maravilhosa. Deus te abençoe.